Salve galera, vamos lá. Correção dos exercícios de aplicação sobre prisma, né? Então estamos corrigindo aí exercícios da parte um, que é para nós aí aplicarmos os principais conceitos que nós já trabalhamos com relação a prisma. Então o primeiro exercício aí diz o seguinte: qual o volume de concreto utilizado na construção de uma laje de 10 centímetros de espessura em uma sala com medidas iguais a 4 metros de largura e 6 metros de comprimento? Bom, veja bem, nós estamos falando sobre prisma. O que caracteriza um prisma, né? Como que eu identifico? Prisma é um sólido geométrico. E sólidos geométricos são figuras tridimensionais. A palavra tridimensional quer dizer que é em 3 dimensões. Então eu vou ter um comprimento, eu vou ter uma largura e eu vou ter uma altura. Com relação à altura, chamo a atenção de vocês pelas palavras que podem aparecer fazendo a mesma referência à altura, mas expressas de forma diferente. Por exemplo, no caso de uma piscina ou de um tanque, ao invés de altura, pode aparecer a palavra profundidade, certo? Que quer dizer a mesma coisa que altura. No caso desse exercício, por exemplo, de uma parede, de uma laje, nós temos a espessura, que também faz a mesma referência à altura, ok? Então fiquem atentos com relação a essas palavras: espessura, profundidade e altura. Tudo é a mesma coisa. Tranquilo? Beleza. Então eu tenho aqui um sólido geométrico, porque ele apresenta as 3 dimensões, é uma figura tridimensional, na qual eu tenho o comprimento, que é 4 metros, eu tenho a largura, que são 6 metros, e eu tenho a espessura, o E, tá? De espessura, que nesse caso é a mesma coisa que a altura, tá? H, que é de 10 centímetros, tá? 10 centímetros. Então eu vou representar aqui, ó, 10 centímetros. Bom, de cara eu já vejo um problema aqui. Qual seria, professor? A unidade. O comprimento está dado em metros, a largura está dada em metros, até aí tudo bem, mas a altura está dada em centímetro. Não pode, tá? Não que não possa ser dada em centímetro, mas eu não posso trabalhar com unidades diferentes. Se o comprimento está em metro, a largura está em metro, a altura tem que estar em metro. Agora, se o comprimento está em centímetro, a largura está em centímetro, aí a altura pode ficar em centímetro sem problema nenhum, desde que todas estejam na mesma unidade. Eu não posso trabalhar com uma em metro e com outra em centímetro. O que eu devo fazer então, professor? Nós devemos fazer a transformação de unidades. Ou eu passo de metro para centímetro, ou eu passo quem está em centímetro para metro. Fica a seu critério. Bom, lembrando que 1 metro equivale a 100 centímetros, tá? Portanto, se eu tenho 10 centímetros, quantos metros eu terei? Basta dividir por 100. Ou fazer uma regrinha de 3 aqui, ó, cruzado. Então, quem vai ser o meu x? Vai ser 10 vezes 1, que são 10, e esse 100 passa a dividir. 10 dividido por 100, 0,1, aí nesse caso agora metro. Então 10 centímetros corresponde a 0,1 metro. Pronto, transformei. Transformado, agora sim eu posso aplicar a fórmula do volume. O que é o volume de um prisma, ó, gente? Volume de um prisma. O volume de um prisma é a área da base vezes a altura. Mas espera aí, professor, a base, como é uma sala, não é o comprimento vezes a largura? Isso mesmo, então vai ser comprimento vezes largura vezes
altura. Conclusão, o volume vai ser igual a 4 vezes 6 vezes 0,1. 4 vezes 6, 24. 24 vezes 0,1, 2,4 metros cúbicos. Detalhe, viu? O volume é o cubo, tá, gente? Elevado a 3. Pronto, está respondido. Qual é o volume do concreto utilizado nessa laje? 2,4 metros cúbicos de concreto. E aí está respondida a questão, ok? Continuando então, galera, ó. Calcule a área da base, a área lateral e a área total de um prisma reto com 6 centímetros de altura e cuja base é um hexágono regular com 2 centímetros de aresta. Bom, interessante, gente, que todo prisma, ele possui um nome, tá? E como que eu acho o nome de um prisma? Então, olha só, galera, o que caracteriza mesmo um prisma? É a sua base. Então, para que eu possa dar nome ao prisma, eu preciso saber que tipo de base tem esse prisma. Se a base do prisma é um triângulo, eu vou dizer que esse prisma é um prisma triangular. Se a base desse prisma é um quadrado, eu chamo ele de prisma quadrangular. Se a base dele é um pentágono, eu chamo de prisma pentagonal. Se é um hexágono, prisma hexagonal. E assim por diante, ok? Então, o nome que nós damos a um prisma é caracterizado pelo polígono da base desse prisma. Beleza. Outra coisa que eu preciso entender é que essa figura que forma a base de um prisma, ela tem uma certa quantidade de lados. E isso é definido pelo seu nome. Nesse caso, por exemplo, é um hexágono. E hexágono é um polígono de 6 lados. Portanto, a figura que forma esse prisma do exercício é um prisma que tem 6 lados. Professor, e essa palavra regular que apareceu aí? A palavra regular é para dizer que todos os lados dessa figura são iguais. Então, hexágono regular é um polígono de 6 lados que tem todos a mesma medida, todos os lados iguais, de mesma medida. Nesse caso, 2 centímetros, ok? Então, professor, eu preciso desenhar a figura? Não, você não precisa, mas você tem que ter pelo menos ela em mente. Quem é essa figura? O exercício pede área da base. Bom, se a base é um hexágono, então a área da base vai ser a área da base a área do hexágono. Como que eu acho a área de um hexágono? A área do hexágono é 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3, dividido por 4. Então, eu tenho uma fórmula que me ampara, tá? Então, você pode fazer uso dela, vai facilitar seu cálculo. Então, a área da base vai ser igual a 6 vezes L. L é o lado, a medida do lado. Ó. Ele falou que cada base tem 2 centímetros de aresta. Então, aresta e lado é a mesma coisa. Então, vai ficar 2 ao quadrado, raiz de 3, tudo isso dividido por 4. Aí, veja bem, gente, 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Então, eu posso simplificar 2 ao quadrado com 4. Quem sobrou? A área da base igual a 6 raiz de 3. Nesse caso, centímetros quadrado. Pronto, achei a área da base. Centímetro, porque está tudo dado em centímetro aqui, ó. Ó a unidade, centímetro. 6 centímetros. Ó. Beleza. Próxima pergunta. Área lateral. Ó, área lateral. Área lateral, AL. Ou SL, tanto faz, tá? AL. Como que eu acho a área lateral? A área lateral é a quantidade de faces laterais vezes a aresta da base vezes a altura, certo? Porque nós vimos que as faces laterais de um prisma são todas retangulares, ou seja, um retângulo. E como que eu acho a área de um retângulo? É um lado vezes o outro. Nesse caso, a aresta da base e a altura. É um lado e outro lado, tá? Multiplicado pela quantidade de faces. Como esse prisma é hexágono, então ele vai ter 6 faces laterais, porque é um hexágono.
Se fosse pentágono, ele teria 5 faces. Se fosse quadrangular, ele teria 4 faces. Se ele fosse triangular, ele teria 3 faces. Então, a quantidade de faces é determinada pela quantidade de lados do polígono da base desse prisma. Por ser um hexágono, então vai ser 6. Vezes a medida da aresta da base, vezes a altura. Então, a área lateral vai ser igual a 6 vezes 2 vezes 6, que a altura vale 6. Então, a área lateral vai ser igual a 6 vezes 2, 12, 12 vezes 6, 72 centímetros quadrados. Tá aqui, achei a área lateral. Beleza, ainda falta falta a área total. O que é área total? A área total é a soma da área lateral mais 2 vezes a área da base. A gente viu essa formulazinha também na aula anterior, no vídeo lá que eu disponibilizei. Professor, por que 2 vezes a área da base? Porque o prisma ele é um sólido geométrico, portanto uma figura tridimensional, que tem todas as superfícies planas e, além disso, ele também é caracterizado por apresentar 2 bases congruentes. Ou seja, ele tem uma base inferior e tem uma base superior, e elas possuem as mesmas medidas. Portanto, quando eu falo em área total, eu tenho que somar a área da base junto com a área lateral. Mas como eu tenho 2 bases e elas são iguais, então eu multiplico por 2. Beleza? Então vamos lá. Como a gente já fez esse cálculo, é só substituir aqui. A área total é igual à área lateral, que são 72, mais 2 vezes a área da base, que é 6 raiz de 3. Aqui eu multiplico, 2 vezes 6 são 12, então eu vou ter 12 vezes raiz de 3. Professor, posso somar o 72 com 12? Não, gente, não pode somar. Por quê, professor? Porque aqui está raiz de 3 e aqui não tem raiz de 3. Eles não são semelhantes nesse caso, eu não posso somar. Para poder fazer essa soma, eu teria que substituir o valor da raiz de 3, que é aproximadamente 1,7, aí multiplica por 12, aí a resposta que eu encontrar eu posso somar com 72. Aí eu poderia fazer isso. Mas se for para deixar representado, ou eu paro aqui, ou eu faço a fatoração disso aqui. Como que eu fatoro, professor? Para fatorar, basta encontrar um divisor comum. Nesse caso, 72 e 12. Divisor comum é o próprio 12. Ou seja, o 12 divide 72 e o 12 divide o próprio 12. Vezes, abre parênteses, e agora eu vou fazer a divisão. 72 dividido por 12 vai dar 6. Então coloca 6 aqui, tá? Aí mais 12 raiz de 3 dividido por 12, ó, elimina 12 com 12, sobra só raiz de 3. Então a resposta final vai ser 12 vezes 6 mais raiz de 3. Professor, mas eu sou obrigado a fazer isso? Não que você seja obrigado, mas eu quero chamar a sua atenção para o seguinte. No vestibular, no Enem, num concurso que você for prestar, você não vai encontrar a resposta desse jeito aqui, ó. Tá? A resposta ela vai aparecer sempre da forma fatorada. Por isso é importante você fazer a fatoração sempre que for possível fatorar, ok? Agora, se lá tiver a resposta desse jeito, aí você marca ela, que está certa. Isso aqui e isso aqui é a mesma coisa. Ele só está escrito numa forma diferente, de fatorada. Mas se você desenvolver aqui 12 vezes 6 e 12 vezes raiz de 3, você chega na mesma resposta anterior. Ok? Belezinha? Então é isso aí. Continuation, galera. Exercício 3. Temos o seguinte. Num prisma quadrangular regular, a aresta da base A igual a 6. Sabendo que a área lateral do prisma é 216, calcule a medida H da altura desse prisma. Então veja bem, ele falou que é um prisma quadrangular. Primeira coisa que tem que vir em mente.
Professor, quadrangular, isso quer dizer que a sua base é um quadrado. É um polígono de 4 lados. Como ele é regular, então é um quadrado. Beleza. Característica, todas as arestas são iguais. E vale 6. Então eu tenho aqui que o L, que é a medida do lado da base, que ele chamou de A ali, tá? Mas é a mesma coisa que L, vale 6. Ele me deu que a área lateral é igual a 216 metros quadrados. E ele pede para eu encontrar a altura. Pessoal, prisma quadrangular. O prisma quadrangular tem quantas arestas na base? 4. Quantas faces laterais ele vai possuir? Ah, professor, a quantidade de faces laterais é igual à quantidade de lados do polígono que forma a base desse prisma. Como o polígono que forma a base tem 4 lados, então eu terei 4 faces laterais. Beleza. Como que fica a área lateral de um prisma quadrangular? Vai ficar 4 vezes a medida da aresta da base vezes a altura. É assim que eu determino a área lateral de um prisma quadrangular. O 4 é porque ele tem 4 faces laterais. O L vezes H é porque todas as faces são retangulares. Então é um lado vezes o outro. Ou seja, aresta da base vezes a altura. Como ele deu que a área lateral é 216, ó, igual a 4 vezes a aresta da base 6 vezes H, que é o que eu quero descobrir. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse cara dividindo. Então, eu vou ter aqui 216 dividido por 4 vezes 6, 24. Então, eu vou ter aqui 24 aqui. Vem dividindo. Igual a H. Conclusão, 216 dividido por 24. Isso aqui vai ser igual a 9 centímetros. 216 dividido por 24, 9. Portanto, 9 centímetros. Qual é a altura desse prisma? 9 centímetros, galera. Beleza? Continuando, galera. Vamos lá, então. Dado o exercício 3, vamos para o quarto exercício. A altura de um prisma hexagonal regular é igual a 5. Sendo 2 centímetros a aresta da base, calcule o volume do prisma. Pessoal, ele quer saber volume. O que é volume, gente? Volume é sempre assim, gente, ó. Aresta da área da base vezes altura. Independente do tipo de prisma, gente, tá? Então, professor, se o prisma triangular é um jeito, o quadrangular é... Não, gente. Volume é uma coisa só. Volume é a área da base vezes altura. Ponto. Acabou. Agora, o que muda, professor? O que muda é a área da base. Porque se o prisma for triangular, eu calculo a área da base de um jeito. Se ela for quadrangular, eu calculo de outro jeito. Se ela for hexagonal, é de outro jeito. Então, o que muda é a área da base, a forma de calcular ela, tá? Como o exercício disse que o prisma é hexagonal, então na sua base é um hexágono. Portanto, a área da base vai ser a área do hexágono. Como que eu acho a área da base de um hexágono? 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3, dividido por 4. Então, vamos calcular aqui, ó. A área da base vai ser igual a 6 vezes o lado. O lado, gente, é a aresta da base. Ó, 2 centímetros. Então, 2 ao quadrado, raiz de 3, dividido por 4. Como 2 ao quadrado é 4, então eu elimino 4 com 4. Área da base igual a 6 raiz de 3. Conclusão, o volume vai ser igual a 6 vezes raiz de 3, que é a área da base, vezes a altura, que é 5. Pessoal, na multiplicação eu posso fazer 5 vezes 6, 30. Conclusão, o volume vai ser igual a 30 raiz de 3 centímetros cúbicos. Está respondida a questão. Ó. Professor, mas e essa raiz? Fica aí. A não ser que o exercício tivesse dado
Considere raiz de 3 aproximadamente 1,7. Aí o que você ia fazer? Você ia pegar no lugar da raiz de 3, você ia colocar 1,7 e ia multiplicar por 30. Aí você ia encontrar a resposta final. Mas se o exercício não der nada disso, pode deixar desse jeito. Beleza? Você não precisa substituir. Tranquilo aí? Então vamos lá. Entendido o exercício 4, vamos para o exercício 5. O exercício 5 diz assim: em um prisma hexagonal regular, a altura mede 5 centímetros e a área lateral 60. Calcule o volume desse prisma. Então veja bem, gente, o que eu tenho de informação? Ele me deu que a altura, que é o H, mede 5 centímetros. Ele me deu que a área lateral é igual a 60 centímetros quadrados. E ele quer que eu calcule o volume. Tá? Então vamos lá. O que é volume? Volume é área da base vezes altura. Isso que é volume, gente. Professor, mas eu tenho um problema, porque a altura eu sei, mas e a área da base? Como que eu calculo? Que tipo de prisma que é? É um prisma hexagonal. Então veja bem, para achar a área da base, eu preciso saber a medida da aresta. A área da base é igual a 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4. Eu preciso saber o valor do L, que é a aresta da base. Senão não tem como eu achar a área da base. E agora, professor? Bom, ele me deu a altura e ele me deu a área lateral. O que é a área lateral, gente? Ó, a área lateral é igual a 6. Por que 6? Porque é um hexágono, então eu vou ter 6 faces laterais. Vezes L vezes H. Isso que é a área lateral. Bom, o valor da área lateral ele me deu é 60. Vou substituir aqui, ó. 60 igual a 6 vezes o L, que eu não sei, vezes 5. Conclusão, 5 vezes 6, 30. Tá multiplicando, passo dividindo. 60 dividido por 30 é igual a L. E 60 dividido por 30 é 2. Como está em centímetro, vai ser 2 centímetros. Olha aqui o L, ó. Já achei o L, cara. Agora facilitou, tem como achar a área da base. Então, a área da base vai ser 6 vezes 2 ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4. Aí você vai dizer, professor, mas toda vez vai ser 2 aí? Não, gente, é coincidência, tá? Coincidência. Aqui 2 ao quadrado, 4, 4 corta com 4. Poderia ser L igual a 3, L igual a 4, L igual a 5. Pode ser outro valor, tá? Foi só coincidência até agora. Então, a área da base é igual a 6 raiz de 3. Pronto, achei a área da base. Mas não é isso que ele quer saber. Centímetro quadrado. Não é isso que ele quer saber. Ele quer saber o volume. Então, vamos lá. Volume vai ser igual a 6 raiz de 3 vezes a altura, que é 5. Nesse caso, deu até a mesma resposta anterior. 6 vezes 5, 30 raiz de 3. Como ele não deu o valor da raiz de 3, pode deixar assim, resposta centímetros cúbicos. Pronto, está respondida a questão. Tá? Era isso que ele pediu para fazer. Continuation, galera. Vamos lá, então, saindo do quinto agora para o sexto exercício. Um prisma quadrangular regular tem 20 centímetros de perímetro da base. Se a altura do prisma mede 12 centímetros, calcule o seu volume. Então, vamos lá. O que eu tenho de informação? Ele falou que o prisma é quadrangular, portanto, a sua base é um quadrado. Quadrangular regular, então a base é um quadrado. Característica do quadrado, todos os lados iguais. Ele falou que o perímetro da base desse prisma vale 20. Perímetro igual a 20 centímetros. Ele falou que a altura é 12. Então, H
igual a 12 centímetros. E ele pede o volume. O que é volume? Área da base vezes altura. Professor, mas como que eu acho a área da base? Se o prisma é quadrangular regular, então é porque a base é um quadrado. Conclusão, a área da base é igual a L ao quadrado. Ok? Beleza? A área da base é igual a L ao quadrado. Bom, professor, mas eu não tenho L. Ah, não tenho L, mas será que não dá para encontrar? No quadrado, gente, olha só. Eu tenho um quadrado, 4 lados iguais. Essa é a característica do quadrado. Os 4 lados são iguais. Tá? Aqui é L, aqui é L, aqui é L e aqui é L. Tudo é L, tá? A mesma medida para os 4. Como o perímetro vale 20, o que é perímetro? É a soma dos lados. Então eu tenho aqui L mais L mais L mais L. Eu tenho 4L igual a 20. L igual a 20 dividido por 4. L igual a 5 centímetros. Pronto, achei a medida do lado. Como no quadrado os 4 lados são iguais, então é só dividir 20 por 4, eu sei a medida de um lado. Porque ele falou que o perímetro é 20. Aí eu acho a área da base. A área da base é igual a L ao quadrado, ou seja, 5 ao quadrado. E 5 ao quadrado, gente, é 5 vezes 5, que vale 25. Então, a área da base, 25 centímetros quadrados. Pronto, achei a área da base, professor. Acabou? Não, ele quer saber o volume. Então, vamos lá. Volume é igual à área da base, que é 25, vezes a altura, que é 12. E 25 vezes 12, 300 centímetros cúbicos, tá? Porque agora é volume é cubo. 25 vezes 12, 300. Pronto, fechou. Qual o volume desse prisma quadrangular? 300 centímetros cúbicos. Beleza, galera? Então era isso, né? Um forte abraço para vocês. Nos encontramos na próxima com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Né? Não esqueça de, no final do vídeo, dar aquele joia, clique, curta e compartilhe, gente. Deixe seu comentário também lá. Gostei. Forte abraço. Tchau, tchau.